Sim, ou seja, você pode escutar Harikata, né? É muito bom você escutar Harikata de vários devotos, assim, porque você vai ampliando, né, a sua mente, você vai sempre adquirindo um conhecimento, né, diferente daquilo que você já experimentou, né? Só que assim, isso é Harikata. Escutar Harikata, você pode escutar Harikata de qualquer Vaishnava, não importa. Mas assim, você para associação que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque talvez a associação não seja assim tão livremente assim, né? Porque qual é a diferença de escutar Harikata e de Sadhusanga, né? Que quando você escuta Harikata, você está honrando o Vaishnava, ele está, né, falando Harikata, você está aprendendo dele, você sempre tem algo a aprender de uma pessoa que fala de Cristo, né? Mas quando você busca associação, você busca uma ajuda mais profunda, né? E aí você tem que discriminar um pouco, porque essa pessoa deveria ser mais elevada do que você, né? Ela deveria a fé dela tem que ser nutrida, né, na mesma linha que a sua fé foi nutrida, né? Isso é importante, ou seja, ela deve ter a mesma mentalidade sua, né? E ela deve ser afetuosa com você, ou seja, ela deve ter um certo afeto por você. Então, isso é que se explica, né? Agora, o Harikata, não, o Harikata você pode ouvir. Assim, ouvir Harikata, você pode ouvir Harikata até sem muito compromisso até, né? Claro, que não vai também funcionar tanto, né? Ou seja, o efeito do Harikata ele vai funcionar quando você tem uma atitude de serviço, né? Mas você poderia, assim, ouvir Harikata para uma expansão assim, de consciência, assim, de diversificar, né, os seus conhecimentos. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Agora, a associação, não, a associação é diferente, porque você também vai com o intuito assim, de serviço, você vai com o intuito de modificação interna, né? É bem forte. Então isso já não é só ouvir, né? Você tem que realmente transformar, né, a sua consciência, né? Claro que assim, de uma maneira mais estrita, né, o Harikata também é para isso, ou seja, você ouve o Harikata e você já não é mais o mesmo, né? Essa é a ideia, né? Só que isso só vai acontecer se você estiver numa conexão com o sadhu, né? Não é simplesmente você ouve e já mudou tudo. Não, você ouviu o Harikata e você realmente se transforma, né? Isso é como algo mais poderoso, assim, né? E já quando tem essa conexão assim de sangha mesmo, né? Mas você poderia sim escutar Harikata, assim, experimentar, né, vários Harikatas, escutar várias, né, ampliar um pouco, né, a mente, isso é bom. Então, essas diferenças filosóficas que existem entre acharyas, nós temos que respeitar isso, né? Ou seja, porque entender também que ninguém tem a verdade, né? Ou seja, ninguém é dono da verdade. Claro, né, por exemplo, quando se diz, não, você pode ter uma opinião, né, por exemplo, como um termo polêmico, né, que é se a alma, se o Bhakti é inerente na alma ou não, né? Então você pode seguir a sua opinião, você pode ter a sua opinião, mas entender também que tem outra opinião, né? E que nós não temos a verdade. Então você pode apreciar isso também, né? Você pode apreciar o outro lado da opinião, né? Tem coisas que são assim, existem divergências, né? E aonde as escrituras dizem, né, onde as escrituras vão falar, né, sobre determinados assuntos e que isso dá margem para divergência. Por quê? Porque alguns acharyas interpretaram de maneira diferente, né? Então acho que assim, pode ser. Ou seja, você respeita. O problema todo é quando a gente se fecha na nossa opinião e a gente sente uma certa aversão por uma pessoa que tem uma opinião diferente do que nós estamos seguindo, né? Claro, tem coisas que são apacidantes, isso é diferente, né? Mas existe na nossa filosofia, existe uma certa abertura, né, para opiniões divergentes um pouco, né? Não é que tudo que tem que ser assim, né? Então a gente, ou seja, que já está estabelecido isso, assim, não é isso, né?
Eu acho que, por exemplo, você pode seguir, você ter a sua, né, a sua opinião, por quê? Porque você se nutriu, né, com sei lá, você leu Shastras, você recebeu instruções, né, de acharyas, que você acha que essa vertente é mais certa, né, ou seja, algo assim. Mas isso eu acho que é mais um detalhe, eu acho, não é tão assim, importante, assim, não é uma coisa assim que é um princípio que você vai, né, estabelecer como definitivo. Por exemplo, a gente poderia falar, não, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele deu muita ênfase a cantar 64 voltas, né, e tem Vaishnavas que dão muita ênfase a isso, agora tem Vaishnavas que não dão, porque eles dizem que não, isso é um detalhe só, que isso não precisa você realmente cantar as 16 voltas, que isso talvez não esteja, não é uma coisa muito assim instituída no Shastra, né? E pode ser assim também, né? Mas se você tem um ânimo, né, em seguir essa instrução, você vai se aproximar das pessoas que estão fazendo isso, né? Mas isso já é uma coisa mais relacionada ao seu bhajan, né? Hare Krishna? Você já vai embora? Bom, então a gente, o programa todo é quando a gente se fecha muito, né, na nossa opinião, né? E na realidade, nesses assuntos assim, que são meio polêmicos, né, a gente deveria apreciar o Vaishnava, né? Assim, se o Vaishnava tem uma opinião, por exemplo, a gente pega um Vaishnava que é muito elevado, e ele vai falar Harikatha, e você sabe que ele tem uma opinião que é divergente, sei lá, de outros acharyas, né? Então você tem que harmonizar, né? Você não tem que... entende que existem as duas opiniões, né? E que você vai se nutrir das duas. Isso não vai fazer tanta diferença, né, no seu bhajan, né? Essa é a ideia. Sim, você cuida disso, ou seja, você respeita o tato, você respeita, por exemplo, quando o devoto fala algo, né, que realmente não está de acordo com o tato do seu guru, mas está de acordo com o tato, por exemplo, de um acharya, né? Sei lá, que é muito, muito poderoso, que tem muito conhecimento, né? Então você respeita isso. Como você não vai respeitar? Né? Você respeita. Só que você segue aquilo que mais inspira, que no caso vai ser o que o guru diz, ou seja, o que o guru segue, né? Ou seja, mas mesmo assim isso também não é uma coisa assim muito fechada, eu acho. Eu acho que isso tem que ser uma certa abertura mais para isso, né? Não precisa estar muito fechado nisso, né? Achar que fazer como uma guerra santa, né? Por isso, assim, não é isso, né? Você ouve o Harikatha, e aí se vem a instruções que você realmente não concorda, por quê? Porque você escutou diferente, né? E você tem fontes mais autorizadas que dizem isso, né? Mas você não vai criar polêmica com isso, né? E nem a sua fé vai estar abalada por isso, né? Então a gente tem que caminhar, ou seja, para uma fé mais madhyama, ou seja, que não se abala com essas coisas, uma fé, né, intermediária, onde você não se abala com isso, né? Por exemplo, o Samaraj, ele fala, né, você escolheu, né? Você estava no Tatasta e você acabou escolhendo, né, vir aqui, né? É uma coisa assim que a gente nunca... Assim, a gente tem muita fé em Satsara Maharaj, né? As instruções dele são incríveis. Mas nisso a gente não entendia muito bem, né? Porque realmente, como você pode, né, escolher, né? Se você tem a oportunidade de escolher, né, de ir ao mundo espiritual ou ao mundo material, né? Por que você vai escolher vir ao mundo material, né? Se você está ali, você não... É uma coisa muito assim, sem muito... que não fechava muito, não tinha muito sentido. Mas a gente respeitava isso. E se isso era diferente, assim, se tinha essa dúvida, né? Isso não diminuiu o nosso apreço a Satsara Maharaj, entendeu? Esse é o problema. Esse é o ponto, né? Quando a gente ouviu, né, de Srila Puraga Maharaj, ele falando, não, isso era uma... Satsara Maharaj, ele seguia, né, o que Bhaktivinoda Thakur falava, né? E Bhaktivinoda Thakur, ele teve uma educação, assim, muito ocidental, né? E ele queria pregar para os ocidentais, e
ele quis, né, dar essa escolha como para, né, mostrar mais ou menos, para fazer uma semelhança a como você caiu do Éden, né, você escolheu a maçã, né, tipo assim. Né? Então ele quis falar isso, né? Aí você entende que é uma estratégia de pregação. Por isso, como a gente dizia, né, ontem, né, foi mesmo, não sei, é que o Siddhanta, né, ele nem sempre ele está conectado com a pregação, nem sempre é a mesma coisa, né? Ou seja, às vezes o Siddhanta e a pregação às vezes eles divergem mesmo, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, para a gente não se contaminar, né? O problema maior é quando a gente se contamina a nossa mente, né? E a gente começa a desqualificar o Vaishnava, que está falando um tátua, né? Que ele está falando um tátua que ele tem a sua conclusão, ou seja, ele chegou a essa conclusão e ele acredita muito nisso, né? Então você respeita isso, você aprecia isso, entende? Você não fica com esse sentimento assim de, não, o que ele está falando vai, né? É como vai me prejudicar, eu tenho que seguir só o meu guru. Não, não é isso. Quando a gente escuta Harikata, a gente tem que estar a pé, senão é melhor nem escutar, entende? É melhor nem ir, nem escutar. Quase que está respondida, mas coisas como sim. Então, acho que ou seja, existem coisas assim que são mais assim relacionadas à cultura, né? São coisas culturais, né? São coisas que não estão numa cultura, né? Então, por exemplo, na Índia eles têm uma cultura muito forte, né? Com adoração aos antepassados, ou seja, a cerimônia de Shraddha, né? Enfim, isso para eles é muito importante. Mas também a gente entende que isso outros acharyas, né? Nossos gurus, ou seja, eles não deram tanta importância a isso. Ou seja, a gente vê nas escrituras também isso, né? Aí você vê nas escrituras, se você tem verso, ou seja, se você, por exemplo, você não precisa adorar, fazer cerimônia de Shraddha se você canta o Santo Nome. O Santo Nome já é como, né? Já é tudo, né? Então você não precisa, você não tem nenhuma dívida, né, com quem pratica o serviço devocional, não tem dívida com os antepassados, nem com os semideus, com nada. Tem vários versos que falam isso. Então você não precisa se preocupar tanto com isso, né? E a gente fala, né, se você canta o Santo Nome, você não precisa nem de certa maneira, nem de iniciação, imagina. É tão poderoso ele dispensa a iniciação, os processos purificatórios, né? O que precede a iniciação. Você vê que o Santo Nome é muito poderoso mesmo, né? Então, mas os Vaishnavas, né, como disse Vishwanath Chakravarti, né, eles vão, né, e praticar, né, e como disse Rupa Goswami também, eles vão praticar essas cerimônias, né, vão dar importância a isso para ajudar as outras pessoas, entende? Ou seja, para que as outras pessoas não percam a fé nisso, né, porque eles não estão cantando, eles não estão praticando o serviço devocional, então por isso é importante, né, eles fazerem, né, isso num contexto assim mais social, né, entende? Então é isso, ou seja, a gente respeita, a gente, né, glorifica esses Vaishnavas, né, e a gente quer pegar o néctar deles, mas algumas coisas vão ser assim como por exemplo, mesmo vai ter certas instruções que parecem assim que não tem Siddhanta, né, ou seja, mas a gente respeita isso, né, a gente vai respeitar isso porque a atitude nossa tem que ser uma atitude assim, muito submissa quando a gente escuta Harikata, quando a gente está diante de outro Vaishnava, como ele se propõe a Siddhanta, você tem que ser como um cordeirinho, assim, né? Essa se fixar nesse princípio, né, da humildade, da tolerância, né? Você não aceitar tudo que ele diz e na mente não ficar como combatendo isso, né? Porque esse é o problema, você ficar combatendo na mente, aí você acaba não apreciando o Vaishnava e você acaba podendo cometer até uma ofensa mental. Entende? Então, ser bem assim, amplo de mente, né?